Vivemos nesse segundo domingo do Advento, em que a liturgia nos coloca diante já da figura de João Batista, a figura própria dessa época. Assim como João Batista preparou o povo para a vinda do Messias, a igreja nos coloca também como um meio de nos prepararmos para a celebração do grande mistério do Natal. Filho de Deus que veio a nós, que virá um dia sobre a terra, mas que vem já hoje. E lá na prisão, João manda 2 discípulos seus perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? E Jesus então faz vários milagres e não responde à pergunta, apenas diz para que os discípulos deem testemunho do que eles tinham ouvido e visto. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos ficam limpos. A boa nova, o evangelho é pregado aos pobres, e feliz daquele que não encontrar em Jesus ocasião de escândalo. Depois que eles saem, Jesus faz um grande louvor e uma grande honra a João, o grande homem, o maior nascido de mulher. O que podemos aprender desta cena tão terna do Evangelho? Olhemos a figura de João Batista, uma voz poderosa no deserto, que gritava, sacudia o povo para o arrependimento. O machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. E não fiqueis dizendo: temos Abraão por pai, porque Deus pode fazer de muitas pedras filhos de Abraão. João Batista nos mostra a importância, a necessidade de uma verdadeira conversão na nossa vida, e não ficarmos ufanando pelas nossas raízes, porque somos católicos, porque somos tradicionais, porque temos a tal liturgia ou tal liturgia, como se isto bastasse para nos dar a santidade, nos dar o céu. Não, isso são meios que nos ajudam, que nos encaminham, que nos impulsionam e que nos dão graças, mas a resposta é de cada um de nós. Esse João que nos chama atenção nessa época, para não nos contentarmos com uma religião de aparências, uma religião de casca, ou uma espiritualidade, como diziam os antigos, com cheiro de flor de laranjeira, mas com realmente uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação. E isso está ali no que São Paulo falou na epístola de hoje: tede entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. E depois ele insiste em algo muito importante e que às vezes faz muita falta em nosso meio, que é o acolhimento dos nossos irmãos. E nós temos a tendência de termos uma espiritualidade ou uma religião individualista, pensando em nós mesmos apenas. Eu fazendo tudo, vou viver bem, vou rezar, vou à missa, vou me confessar, vou comungar, e já está tudo bem. Mas os sentimentos de Jesus Cristo, de que nos fala São Paulo, vai além disto, vai à caridade, que se expressa na acolhida. Então acolhei-vos uns aos outros. Não é fácil acolher o irmão, sobretudo porque nós temos que sairmos de nós mesmos, quebrar aquele muro que nos cerca, um muro que nos enche de individualismo, de egoísmo, e ter que ir ao irmão, muitas vezes suportando suas dificuldades, seus defeitos. Isso não é fácil, mas é preciso quebrar isto e olhar o nosso irmão
e aí Cristo usa o termo pobre, e pobre, eu tenho dito, não é apenas o pobre no sentido material, mas pobre é todo aquele que precisa de alguma coisa, que está vulnerável por alguma situação. Então nós temos que nos habituar a sabermos acolher os nossos irmãos, acolher os outros. É assim como Jesus acolheu. Não transforma minha religião em uma série de atos egocêntricos. Nós vamos nos salvar, e a salvação é individual, mas ela requer que haja essa comunhão entre nós. Cristo, quando veio ao mundo, ele veio em um povo, e Deus chama Abraão lá em Ur da Caldeia e diz: vai, eu te farei de ti um grande povo. E escolhe esse povo, prepara esse povo, mas um povo organizado, com culto próprio, com doutrina que ele mostra, com pastores, com profetas, com sacerdotes, mas um povo. Nós temos que ter um cuidado de não esquecermos disso. Só que esse novo povo de Deus é a igreja, com alegrias e dores, com bons e maus, com pessoas que lutam contra o pecado e outras que não. Mas isso que fala São Paulo de acolhida é algo extremamente necessário, e que falta muito na Igreja Católica isso, infelizmente. Esse espírito de comunhão, isso falta. Muitos deixaram a igreja e foram para a igreja protestante, para o protestantismo, e dizem: lá eu fui acolhido, para o mal, eu fui acolhido. E nós temos essa dificuldade, mas é uma coisa que São Paulo já falava na Epístola aos Romanos. Então João manda aqueles dois irem a Jesus. João, que estava ali na solidão, da sua prisão, naquela situação de angústia, e também já do seu deserto, mas ele manda ir a Jesus. E os santos padres dizem que João mandou que fosse a Jesus, não que João tivesse dúvida a respeito de Cristo, ele tinha certeza. Ele envia para que os discípulos, vendo os milagres, diz Santo Agostinho, reconheçam que Jesus é o Messias. E São Gregório acrescenta: João, mesmo em cadeias, não é impedido de anunciar a Cristo. Ele abre para os outros aquilo que ele mesmo vê. E Santo Tomás conclui: João pergunta para que Cristo seja manifestado, não para aprender algo novo. Todos nós passamos nossos momentos de deserto, de tribulação. Isso faz parte da vida humana. Não podemos querer um Cristo sem cruz. O sofrimento é fruto dos nossos pecados, fruto dos pecados dos outros, fruto das nossas limitações, mas todos nós passamos por épocas difíceis, de dor, de angústia, em que tudo aparentemente parece perdido, mas é aí que Deus fala. Deus fala na dor, Deus fala no sofrimento, e muitas vezes nós não aprendemos ou não acolhemos um Deus que nos fala em diversos momentos da nossa vida, em que o Espírito Santo vai nos inspirando através de diversos acontecimentos, que nós devemos aprender as coisas e melhorar e nos converter. Então Deus, para a nossa conversão, nos sacode e nos permite dores e sofrimentos, para que aí no silêncio nós possamos ouvir a voz de Deus. Santa Teresa diz: a fé cresce quando tudo parece faltar, menos Deus. Então o espírito do advento é esta fé que espera, que confia e que atravessa essas diversas
prisões e dores pelas quais nós muitas vezes temos que passar. Santo Ambrósio, falando aos catecúmenos antes do batismo, ele dizia: Cristo não entra onde há tumulto, mas entra onde há o silêncio. Como precisamos do silêncio? Deus fala no silêncio. Nós que vivemos numa cidade grande, numa metrópole, como temos dificuldade com isto? Mas é preciso aprendermos a fazer silêncio. Não só exterior, mas o silêncio dentro de nós mesmos. Às vezes fazemos tanto silêncio exterior, mas dentro os grilinhos estão gritando, né? Então é preciso ter esse silêncio. No muito falar não faltará pecado. Carroça que faz muito barulho é carroça vazia. Então, se fazemos muito barulho, não temos nada dentro. Um outro ponto importante nessa passagem do Evangelho foi o encontro daqueles discípulos com Jesus. Jesus mostra para eles quais são os sinais do reino de Deus. E São Beda, falando desses sinais, ele diz que aqueles milagres do corpo são verdadeiros, mas são também símbolos de grandes milagres que tem na alma. Os cegos veem. O que é que nós precisamos enxergar em Cristo? O que precisamos enxergar em nossas vidas? Porque nosso Senhor vem para nos transformar, vem passando por nós. E quantas vezes nós não enxergamos a mensagem que nosso Senhor nos dá no dia a dia, em todos os momentos. Deus sempre nos fala. E por que não enxergamos? Santa Teresa dizia: tenho medo do Deus que passa. Quantas vezes Ele se comunica conosco e nós não enxergamos? Os surdos ouvem, nós não ouvimos. Estamos terminando o ano, quantas homilias, quantas coisas lemos, quantas coisas ouvimos durante o ano. E todo mundo acha muito bonito. Gostei da homilia, gostei do que o senhor falou. O senhor pegou pesado, bateu no meu rosto, me sacudiu. Muito bem. Só que depois parou por aí. Não houve mais nada? Não mudou? Não transformou? Você tem lutado contra o pecado? Você tem praticado as virtudes? Nós temos falado tanto sobre virtudes nesses últimos tempos das nossas catequeses. E aí? Vamos parar com essa religião só de casca. Somos cristãos, católicos. Precisamos ser santos. É claro que nossa luta é grande, mas nós não podemos nos conformar com nossos defeitos. Precisamos ser santos. Precisamos melhorar, né? Precisamos ouvir mais. Não ouvir apenas com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos do coração. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. É o perdão que Cristo nos dá. A boa nova é pregada aos pobres. Todos têm oportunidade de ouvir. Os coxos andam, saem da tibieza. A tibieza é um grande mal na vida espiritual. Na tibieza a pessoa não é fria nem quente. Viver a religião de modo tíbio significa: bom, eu não vou cometer pecado mortal, mas aqueles pecadinhos do dia a dia são os pecadinhos de estimação. Aquela mania, aquela coisa de irritabilidade, né? Aquela coisa de ficar falando mal dos outros. Não é pecado mortal, então eu vou cometer à vontade. Então a pessoa fica assim na ribanceira, né? Pronto para cair. Ou então fica em cima do muro, né?
não vai para um lado nem para o outro, né? Só que o muro pertence ao diabo, então já está com ele. Isso é o tíbio. E o tíbio Deus vomita, porque não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Palavra de Deus no Apocalipse. Mas nós não tomamos decisão firme, queremos uma religião tíbia, morna. Tem que se decidir por nosso Senhor e não ser tíbio. Não ser tíbio é um desafio, porque na sociedade liberal em que nós vivemos, a tibieza é o mais comum. Por isso não há conversão, porque não é frio nem quente. Por isso que muitas vezes os neoconvertidos, que muitas vezes fizeram na vida tantas coisas ruins e se converteram, são mais quentes do que aqueles católicos desde a infância, porque aprenderam tantas coisas, mas não reagem como deveriam. Vivem essa tibieza, essa tepidez, podem se condenar. Nosso Senhor chama a atenção disso. Por fim, olhemos a figura de João, como Jesus descreve: o maior homem nascido de mulher, humilde, não sou digno de desatar a correia das sandálias, homem de fé, homem manso. E aí aprendemos de João já algumas virtudes que temos que praticar no dia a dia. Vamos nos preparando assim para o Natal, mas com esse espírito de conversão, de revisão de vida, porque o tempo passa e a morte se aproxima e não sabemos como vamos estar no dia que nosso Senhor nos chamar. Que Natal seja para nós um tempo de paz interior e de ordem, e já devemos desde agora viver. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos trouxe Jesus, que ela interceda por nós, para que possamos, seguindo o exemplo de João Batista, procurarmos ter uma vida melhor, de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.